Olá, vamos lá, meninos, para mais uma aula. Eu quero ver se essa minha imagem não interfere na aula. Mas, vamos tentar, né? Beleza. Então, a gente vai começar, então, para a mecânica de fraturamento e vamos rever um pouquinho da aula passada, dos tensores, as forças, né? Cisalhamento normal e o círculo de Mohr. Bora lá. Então, vamos lá. A gente tem o esforço, sigma, né? E aí a gente tem um esforço normal, que vai nos dar um ângulo θ, e o esforço cisalhante perpendicular, tá? Que é o sigma S. Então, o nosso esforço normal é igual ao esforço vezes o cosseno ao quadrado de θ. E o esforço cisalhante é o esforço vezes o seno de 2θ dividido por 2. Então, essas equações vocês guardem, tem nos livros também, no livro do Fossem. Eu vou disponibilizar por capítulo. O Sérgio também já deixou vários materiais separados nas pastas para vocês. Então, a representação dos esforços que a gente viu na aula passada, numa matriz, vai ser o esforço normal em Z, o esforço normal em Y, o esforço normal em X, e a gente vai tirar desse o cisalhante de cada um e vai desenhar numa matriz, porque quando a gente aplica esse esforço em uma área, a gente decompõe esse esforço em dois outros vetores. E a gente joga numa matriz J, que é o tensor de esforço, composto pelos vetores dos esforços. Então, a gente vai ter a força normal de X, normal de Y, normal de Z, e monta a matriz NX, cisalhamento XY, cisalhamento XZ. Cisalhamento YX, normal, cisalhamento YZ. Cisalhamento XZ, cisalhamento XY, normal em Z, tá? Sempre o esforço maior aqui, então vai ser paralelo ao Y, paralelo ao X, paralelo ao Z. No elipsoide de esforços, então, o maior esforço vai ser o σ1, o esforço intermediário, o σ2, o menor esforço, o σ3. Tá? Então, a gente vai ter sempre σ1 maior ou igual que σ2, maior ou igual que σ3. O círculo de Mohr ficou embaixo do vídeo. Vamos ver se assim dá certo, sem visualizar a câmera, se aparece o círculo de Mohr para vocês. Se não aparecer, eu vou ter que mudar um pouco o slide. Então, do mesmo jeito que eu jogo numa matriz a representação, eu posso representar ou por um elipsoide ou pelo círculo de Mohr. Então, aqui no caso, a gente vai ter o σ1, σ2 saindo e o σ3 aqui. E o nosso θ, 45 graus. Então, aqui no S, a gente vai ter σ1 menos σ3, σ1 jogado aqui, σ3 aqui, σ1 menos σ3 dividido por 2, vezes o seno de θ, de 2θ, desculpa. E aqui a gente tem o 2θ, 90 graus, porque o nosso θ é 45 graus. Para eu saber esta distância, como ela vai ser calculada, olha os passarinhos, vai ser σ1 mais σ3 dividido por 2. Vocês desculpem a letra aí, tem no livro também. Para eu sair desse meio aqui para o σ1, aqui vai ser σ1 menos σ3 dividido por 2. Ok? E essa distância total aqui, gente, isso está na página 114 do Fossem.
sigma 1 menos sigma 3. Ok? Então, página 114 do FOSS. Relembramos um pouco, depois a gente faz exercícios com o círculo de... Então, o fraturamento é uma ruptura relacionada à perda de coesão da rocha. A fratura pode ser considerada um plano ou uma superfície de descontinuidade. Então, uma fratura, ela vai ser uma falha, que é um afastamento lateral de blocos fraturados e tem que ter movimento. Então, uma drenagem não é uma falha, tá bom? A não ser que você encontre movimento de blocos, ok? Ou vai ser uma junta. Então, a maioria das fraturas que a gente conhece são juntas, que é um afastamento limitado ou inexistente dos blocos fraturados. Normalmente é um espaço, tá? E o fraturamento, então, é uma manifestação de deformação rúptil. Quando fratura, quando quebra, é rúptil. Quando dobra, é dúctil. Então, temos aqui um exemplo de uma falha, né? A gente tem que achar as camadas para dizer se elas tiveram movimentação. Então, esse bloco subiu, esse bloco desceu, ok? E a gente vai achar nessa falha, então, qual foi o sentido dessa movimentação e quais foram os esforços que geraram essa falha. Então, é um fraturamento tipo falha. E claro que a gente está vendo dentro dela também algumas fraturas, né, no afloramento. Então, como que a gente vai entender e calcular? É destral ou é sinistral? Então, é sinistral, lembra? É positivo. Como que as rochas fraturam, então? Existem alguns ensaios de laboratório para resistência de compressão que são colocados em máquinas de ensaio de compressão ou ensaio de tração. Então, você joga um sigma 1 aqui, que é um esforço principal, coloca a rocha dentro de um cilindro, pega um cilindro de rocha, coloca ela dentro de um cilindro, você tem um pistão embaixo, um pistão embaixo, um pistão em cima, joga uma pressão de fluido nela, insere um fluido também aqui da pressão confinante, que é igual ao sigma 3. Então, aqui você tem a pressão principal, sigma 1, vai ter o sigma 3 aqui, e o sigma 2 vai estar saindo na sua rocha aqui. E você aperta e comprime essa rocha. E ela vai apresentar, então, a partir da quantidade de pressão que você está aplicando nela, um tipo de fraturamento. Esse é um aparato de compressão triaxial. Quando você tem a extensão, então eu tenho um ensaio de compressão e de tração ou extensão. São duas máquinas diferentes. A extensão você vai ter o sigma 3 puxado para fora e você vai romper esse modelo aqui. Nesse caso, o sigma 1 está igual ao sigma 2. Na compressão, você tem o sigma 1 apertado em cima aqui e o sigma 2 igual ao sigma 3, e essa é a maneira que você vai romper. Esse a gente pode fazer esse ensaio com paçoquinha em casa. Depois a gente marca essa aula 5. Tá aqui então o equipamento de compressão. Você coloca a rocha dentro desse cilindro, você tem o sigma 3 aqui, o sigma 1 aqui. E você injeta pressão dentro disso, controlado por computador, e depois você tira o corpo de prova e sabe o que aconteceu com ele. Esse é outro equipamento, você coloca o corpo de prova aqui dentro e comprime ou estende, né? Tração ou compressão. E aqui um exemplo. Então, foi aplicada uma força de 20 megapascal nesse cilindro, que é o nosso corpo de prova. Então, começou 7% de deformação. Começou a dar uma baulada aqui na lateral. Então, diminuiu aqui a altura dele. 14% de deformação, já aumentou um pouco mais. 21% de deformação, pronto, começaram a aparecer as fraturas. E as fraturas normalmente vão aparecer em pares em X, né?
Apertou mais ainda, olha aqui quantas fraturas aconteceram. 35% de deformação, a gente tem o nosso bloco rúptil todo fraturado, ok? E aí você calcula o quanto de força que foi aplicada e o quanto de deformação para saber a resistência da sua rocha. Um outro bloco, então, de calcário. Olha só o fraturamento em X. E aí você calcula o quanto ele diminuiu aqui, o quanto ele aumentou de volume aqui, quais foram as pressões até chegar no resultado final. Então, a compressão axial vai ter um sigma 1, sigma 2 e sigma 3, em que a gente vai ter uma maneira da rocha responder e fraturar. Na extensão axial em que eu puxo, vai ser o sigma 3, e o sigma 1 vai estar aqui comprimindo essa parte central, e o sigma 2 aqui na mesma direção do outro aqui. Na extensão a gente vai ter um fraturamento diferente da compressão, e quando a gente tem tensão, então no sigma 3, de novo, na horizontal, a gente vai ter outras rachaduras, outras fraturas na rocha. Existem outros aparatos para caracterizar, então, o comportamento de rocha, que são esses anéis de cisalhamento. Nos anéis, então, pode ser imposta uma quantidade infinita de deformação. Deixa eu ver se consigo desenhar. E você faz uma torção, um cisalhamento, para a gente saber qual vai ser o comportamento dessa rocha numa torção, destral ou sinistral. Existem também alguns equipamentos usados em laboratório, que são as caixas de cisalhamento. Então, você tem um corpo de prova, vai colocar uma tensão sobre ele, um sigma 1, e vai fazer um lado deslizar em cima do outro. Então, a gente vai ter uma superfície de deslizamento e eu vou ter um plano de cisalhamento, onde vai acontecer cisalhamento. Então, eu estou empurrando uma força para cá e uma força para cá, e vou saber o que vai acontecer dentro dessa rocha. Então, tá aqui, a gente tem os medidores de pressão, tanto em cima quanto na lateral. Então, eu vou ter uma pressão aqui e uma pressão aqui, dentro do meu corpo de prova, para eu saber o quanto aquela rocha vai aguentar de cisalhamento. Os ensaios de deformação em rocha, então, vão ter pressão confinante, que é igual ao sigma 3, mantida constante, enquanto o sigma 1 é aumentado. Então, a gente vai aumentar o sigma 1 para ser o maior esforço e manter a confinante constante. Condição de temperatura de fluidos também pode ser controlada. Eu posso aumentar a temperatura e posso aumentar a pressão dos fluidos dentro da minha máquina. Os resultados desses experimentos vão ser analisados num gráfico tensão, porcentagem de deformação ou no ciclo de Mohr. E foi com esses ensaios de tensão e deformação que se descobriu, então, se calcula a envoltória de Mohr, que a gente vai ver para frente, da quantidade de deformação. Então, como que essa deformação vai acontecendo a partir dos ensaios e dos corpos de prova. Como diz meu pai, sem tensão não há deformação. Sem tensão não há deformação. Então, vamos lá. Um gráfico, então, da pressão, deformação, e a gente vai ter aqui um aumento da pressão, da tensão, até eu chegar no ponto crítico e acontecer a fratura. Então, no ciclo de Mohr aqui, a gente começa e vai aumentando essa tensão até eu chegar num plano de ruptura e gerar minha fratura. Então, aqui em cima disso, a gente também vai criar uma envoltória para achar os pontos onde tem maior tensão
E o que acontece com essa tensão e com a deformação? Então, no tempo 1, no tempo 2, no tempo 3. Círculo de Mohr, então, é uma representação cartesiana da tensão, do sigma, decomposta em grandezas vetoriais a partir de um corpo rochoso qualquer submetido à tensão. É uma técnica gráfica para mostrar o estado de estresse de diferentes planos no mesmo campo de tensão. Então, as tensões são as forças normal e a cisalhante, e elas vão ser plotadas ao longo em um plano como um ponto, sendo a normal medida na horizontal e a cisalhante na vertical. Então, aqui a cisalhante e aqui a normal. E Mohr nasceu em 1835, faleceu em 1908 e era engenheiro civil alemão.